Paz do Senhor para todos, mais uma vez. Livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6, do verso 5 ao 22. Quem achou, diga amém. Ninguém achou, né? Estou falando sério. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Amém, gente? Gênesis, capítulo 6, verso de número 5 ao 22. Vamos falar hoje sobre um personagem bíblico chamado Noé, um homem justo e incorruptível. Diz o texto da palavra do Senhor assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para mim uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro, por fora, com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua altura, e de 30 côvados a sua altura. E farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará, morrerá. Mas contigo, com Noé e sua família, estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, dos 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Amém. Pai, nós te oramos, crendo que a tua palavra é a verdade. Tua bênção seja sobre nós, e cada mente, cada coração
possa ter entendimento para compreender a tua palavra, guardá-la no seu coração e viver por ela. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Está comigo, amém? Gente, eu assisti o tal do filme Noé. Eu confesso para vocês que o filme, biblicamente, é uma negação. Ele tem aproximadamente 20% de texto bíblico verdadeiro. As outras coisas são imaginações, é o que os autores de filmes de Hollywood chamam de compensações. Então eles compensaram o conteúdo do filme com conteúdo hollywoodiano, ou seja, com muita ficção, com muita coisa que não tem na Bíblia. De sorte que, para quem conhece a Bíblia, eu creio que todos aqui conhecem a história de Noé e sabem muito bem do texto da palavra de Deus, encontrarão naquele filme os erros que eu aqui também vou mostrar. Mas a minha preocupação exata não é mostrar os erros do filme de Noé. Eles vão acontecer dentro da nossa conversa, da nossa mensagem, mas não é a priori o que nós queremos trazer aqui nesta noite. Primeira coisa importante que eu gostaria de pensar é: quem foi Noé? A palavra de Deus nos diz que Noé era filho de um homem chamado Lameque. Lameque era o 10º descendente de Adão, ou seja, de Adão até Lameque, 10 descendências, 10 famílias, e aí nasce de Lameque o homem chamado Noé. A palavra de Deus nos mostra o nome Noé. Mas o que significa Noé? Noé significa em hebraico alívio, descanso, consolo. Se você pensa um dia colocar o nome do seu filho aí, quem for ter filho ainda, né? Noé, ele significa alívio, significa descanso, significa consolo. Quando Noé nasceu, o pai dele disse isso: a terra vai descansar, né? Vai ter alívio. E Noé teve 3 filhos. Quem lembra o nome dos 3 filhos de Noé? 3 pessoas, 3 filhos, 3 pessoas. Vamos lá? Sem, Cão e Jafé. Diga comigo: Sem, Cão e Jafé. Esses são os 3 filhos de Noé. E no filme eles aparecem lá, os 3 filhos de Noé. Isso está lá em Gênesis 5:32. E era da idade de Noé, quando teve esses filhos, irmão, já tinha 500 anos. Olha só como o povo vivia naquela época. 500 anos depois dos 500, foi que Noé veio ter 3 filhos. O camarada era bem devagar, não era, gente? Porque depois de 500 anos, só agora, depois de 500 anos, veio ter os 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Bom, isso não é da nossa conta, não é que resolva isso lá depois, né, na eternidade. Construiu uma arca por ordem de quem? Deus. No filme, Deus não manda exatamente Noé construir a arca. No filme Noé, o camarada tem umas alucinações, uns sonhos incríveis, umas euforias, né? E aquilo aparece para ele e ele entende que é o Criador falando. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Noé. Deus falou com Noé. Então essa ideia, irmãos, é bem clara no Velho Testamento. Deus falava com as pessoas, com quem eles queriam falar. Como é que Deus falava? Meu Deus do céu, ele aparecia lá? Não, porque ninguém jamais viu Deus. Deus não tinha forma, Deus é Espírito. Diga: Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, ele não tem forma.
Com quem Deus parece? Se é um espírito, não tem forma. Então, como é que Deus falava? Através de uma voz se ouvia, né? E aquilo era audível. Essa era a forma de Deus falar. Deus podia se manifestar por fogo, por vento, por tempestade, por um anjo, mas aqui ele fala com Noé e ele diz: Noé, a situação é essa. Toda a terra está corrompida, a situação é grave, o meu coração está entristecido com esse povo, eu vou destruir essa geração. Agora, Noé, eu achei que você é justo. Agora eu vou fazer uma aliança com você. Você construa uma arca do jeito que eu estou mandando, as medidas que eu estou te dando, porque eu vou trazer uma inundação sobre a terra, de tal forma que ela vai destruir todo o ser vivente, homens, animais, répteis, não vai escapar nada. Aí você pode me dizer assim: pastor, será que Deus não foi injusto, mas destruir todo aquele povo? Vamos para a nossa história, né? Quando eu falo sobre isso aqui, nós queremos entender o caráter da situação, ou melhor, o que estava acontecendo com aquela situação. A terra estava corrompida. Irmãos, o homem estava tão mal, tão distante de Deus, que ele estava praticando tudo que não agradava a Deus. Infelizmente, havia naquela geração pessoas corruptas, perversas, gente má, não queriam saber de Deus, não queriam adorar a Deus, se afastaram do caminho do Senhor. Olha, irmãos, Deus olhou para aquela situação e disse: que situação é essa? Que homens perversos, que todo o coração, humanamente falando. Agora, como isso é transmitido pela linguagem bíblica? Quando Deus diz que o comportamento do homem chegou até ele. No filme, e é interessante lembrar, quando a ordem de Deus é dada para Moisés, aparecem os seres de pedra para ajudar o Noé a construir uma arca. Mas na Bíblia, esses seres de pedra que estão no filme são anjos caídos. Gente, anjos caídos ajudaram Noé, nesse filme de Hollywood, a construir a arca. Onde é que está na Bíblia um negócio desse? Em primeiro lugar, porque anjos caídos, irmãos, já está dizendo, são anjos caídos, são demônios, são espíritos maus, são anjos que se rebelaram lá do céu. E a Bíblia diz que esses anjos estão em dois lugares. Primeiro, eles estão em abismo. Pedro fala e Judas fala que esses anjos estão presos em cadeias, aguardando o juízo final. Em segundo lugar, outra classe de anjos estão soltos. São esses demônios que atuam na terra com mentira, com engano, com falsidade, com prostituição, com roubo, com assassinato, com morte, com tudo que não presta. Então esses demônios não podem ser vistos com a linguagem do filme de que quando eles morrem, e olha bem, esses anjos lá no filme, monstros de pedra, são destruídos e eles são arrebatados para o céu e viram anjo de luz. Diga misericórdia. Por quê? Porque aos anjos caídos não tem mais o direito de arrependimento. Deus os sentenciou a uma condenação eterna. Eu quero mostrar essa verdade para que a gente entenda que o filme é uma coisa, ficção enquadrada dentro do texto da Bíblia. Então as coisas se misturam e as pessoas que não conhecem o filme podem achar que isso é uma verdade de Deus, mas esse filme está incluindo uma ideologia
eu diria até espírita, né, da transformação daqueles homens, anjos de pedra, que evoluíram, que pagaram com o preço da vida e agora vão para o céu como anjos de luz. Não é verdade? Corta essa parte do filme, isso aí já vai uma longa história se nós fôssemos parar para falar sobre isso. Os aspectos da vida e caráter de Noé. Em primeiro lugar, Noé era homem justo e reto diante de Deus. Deus só escolheu a Noé porque ele era um homem justo e reto diante dele. Noé simboliza na Bíblia os pregadores dessa geração. Diga amém. A Bíblia diz que Noé é o pregoeiro da justiça. Quando Deus destrói aquele povo lá no Velho Testamento, com as águas do dilúvio, lembre-se, Deus deu àquele povo uma tolerância de 120 anos. Diga 120. Irmãos, Deus não chegou e disse: Noé, construa essa arca, amanhã eu vou destruir isso. Não. Noé pregou para aquelas pessoas, Noé anunciou a palavra de Deus, Noé disse: arrependam-se, porque vocês vão morrer se vocês não quiserem entregar-se a Deus, seguir o caminho do Senhor. As águas do dilúvio vão destruir vocês. E eles quiseram saber, irmãos? Não quiseram saber. Sabe o que significa isso? Que o Noé é o pregoeiro da justiça, é o símbolo da nossa voz hoje no mundo de hoje. Nós estamos pregando, nós estamos dizendo às pessoas: olha, o mundo vai ser destruído, haverá um grande derramar da ira de Deus sobre a terra, não será mais com água, não será mais o dilúvio, não será mais as correntes do abismo se abrindo. A Bíblia diz que essa terra agora será destruída com fogo, com o juízo de Deus, com a ira de Deus. Então nós, como Noé, estamos na terra para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, para dizer às pessoas que se arrependam, que elas venham para o caminho da verdade. Você está me entendendo, irmão? Amém. Nossa voz é importante, porque Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Assim como Jesus ensinou isso na sua geração. Cuidado, olha os dias de Noé como eram, assim será quando eu voltar. Eu quero lhe dizer, você, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos os Noés dessa geração. Deus quer falar pela sua boca, Deus quer usar a sua vida, Deus quer dizer para você: olha, fala para o teu vizinho, fala para o teu amigo, fala para o estudante, fala para o patrão, para o empregado, para todos: olha, a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Eu sei que as pessoas não vão lhe ouvir como não ouviram Noé. Noé pregou por 120 anos. E olha, a Bíblia diz: homem justo e reto diante de Deus. Quem é que dá testemunho de Noé? O próprio Deus. O próprio Deus diz que Noé é justo, é reto. Às vezes as pessoas olham para nós, podem olhar uma aparência, mas é Deus quem dá o diagnóstico sobre nós. Você está comigo aqui? Não interessa a gente ter uma aparência, uma máscara, uma roupa de crente, um santo domingo na igreja, uma indumentária religiosa, porque Deus vê no nosso coração. Quando Deus olha para nós, Ele diz: um santo homem, uma santa mulher, um santo servo, porque, irmãos, Deus sabe o coração de cada um de nós. E Deus diz: Noé, homem justo e temente. A outra coisa interessante, que não era justo, reto, mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Gênesis 5:24 diz que Noé andava com Deus. Quero chamar a sua atenção aqui, irmão, para andar nessa geração. Se não andarmos com Deus, nós vamos ser corrompidos também.
Assim como Noé, na geração dele, a família dele, os filhos dele, não se corromperam porque andavam com Deus. Se você não andar com Deus hoje, esse mundo vai corromper você. A falsidade, a mentira, a inveja, o roubo, sabe, a hipocrisia. Há coisas que estão vindo no pacote. Cada dia o mundo fica pior, irmãos. Se nós não entendermos que nós estamos aqui como pregoeiros, nós podemos ser contaminados. Diga misericórdia. Terceira coisa que a Bíblia diz sobre Noé. Noé era homem de fé. Está comigo? Amém. Noé era homem de fé. Onde é que eu encontro isso? Hebreus capítulo 11, verso 7. Noé entra na galeria da fé, os grandes homens de fé, e Noé está entre eles. Sabe por que Noé é homem de fé? Diz o texto o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé temeu, creu e obedeceu ao Senhor. Hoje, a arca é simbolizada pelo Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, que estamos chamando as pessoas para entrar na arca. Quem é essa arca? É o Cristo. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A igreja não tem solução para as pessoas. A igreja não tem a resposta para as pessoas. A solução completa está em Jesus. Nós somos apenas os portadores, nós somos apenas os que temos a mensagem, mas quem faz o milagre da salvação é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso a igreja não precisa se preocupar com a denominação A, a denominação B, quem está pregando ali, quem não está pregando. Se preocupe em fazer a sua parte. Prega o Evangelho, insista em tempo e fora de tempo, porque é o Senhor quem salva. E olha, graças a Ele não faz acepção de pessoas. Irmãos, se for por nós, algumas pessoas não vão para o céu. Às vezes a gente olha assim e diz: essa pessoa não presta, aquele não vale nada, esse é assim, esse é assado. Mas eu quero lhe dizer, a misericórdia de Deus é grande. Ele salva quem Ele quer. É por isso que você prega, é por isso que eu prego. Se amanhã alguém sentar aí do seu lado, cheio de tatuagem feia, com amarrado coisa na cabeça, mal cheiroso, cheio de fumo, você bota a mão nele e diga: Senhor, salva essa vida, porque o Senhor ama ela também. Ninguém diz amém? Vamos amar essas pessoas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nos tempos de Noé, só 8 pessoas foram salvas. Outro erro no filme de Noé. O filme de Noé, só que entra na arca é Noé, os 3 filhos e uma menina que foi adotada por eles e depois virou esposa do Sem. Os outros 2 meninos ficam sem esposa e há uma briga terrível, irmão. Coisa horrível no filme. O pai fica contra o filho, o cão, segundo filho de Noé, quer matar o pai, um penetrante, um passageiro, um passageiro não convidado entra na arca ainda, cria uma situação para lá. Coisa horrível. Nada a ver com a palavra. Sabe por que não tem a ver? Porque 8 vidas entraram naquela arca. Amém? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Isso é o que a Bíblia diz. O filme está totalmente fora de contexto.
E não é isso só, a gravidade, a filha, ou melhor, a esposa do Sem, que é a mulher que entra, foi adotada, se torna, tem uma filha e uma luta, tem 2 filhos, mas na verdade ela pensa que só é um. Quando nasce são 2, isso lá dentro da arca, que eu nunca vi uma geração de 40 dias. Vocês já imaginaram comigo? Quantos dias durou o dilúvio? 40 dias. Grave erro, irmão. Se a menina engravidou quando entrou na arca, 40 dias depois o menino nasceu. É coelho. Horrível. E logo 2. Olha lá, irmão. Quem não percebe, engole tudo. E o Noé quer matar as crianças. Pega uma naife e afiada, uma cena dramática, horrível. E ele vai para matar a criança, e ele pensa que ele vai matar aquela criança, e ele dá um beijo na criança, e parece que Deus ali moveu o coração dele, até no filme. Misericórdia. Horrível. Então a parte que eu não gostei, a mais uma que eu não gostei, foi essa. Porém, a verdade da Bíblia, que Noé foi salvo, sua família. Noé simboliza a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Os pregoeiros de Deus. Pessoas que estão pregando a verdade e querem ser salvos. Porque não adianta a gente pregar evangelho sem querer ser salvo. Você está comigo aqui? Amém. Nós pregamos porque acreditamos no que pregamos. Paulo diz isso, irmão. Se eu prego e não me acho capacitado para ser salvo, a minha pregação é vã. Por isso, cada um tenha cuidado como prega, para pregar a verdade de Deus em nome de Jesus. Homem de fé, obediente, devoção ao Senhor. Agora, o problema mais importante na questão do texto de Noé era o confronto que ele estava tendo com uma geração corrompida, perversa, doente espiritualmente, porque todos se haviam afastado de Deus, e era uma população gigantesca. Você sabe aproximadamente quantos habitantes supostamente existiam nos dias de Noé? Quase 4 bilhões de pessoas. Gente, como é um negócio desse? Calcula o seguinte: uma pessoa chegava a viver aproximadamente 900 anos. Se ele chegava a viver 900 anos e começava a ter filho aos 60, 70 anos, imagina quantas pessoas nasceram em 1600 anos. De Adão até Noé se passaram 1600 anos. Em 1600 anos, com uma população vivendo aproximadamente 90 anos, já chegava-se a quase 4 bilhões de pessoas. Coisa incrível. Eu estou dizendo isso porque por informações de fontes. E é uma possibilidade. O problema é que essa geração se corrompeu. Os filhos de Caim, que aquele filho de Adão que saiu da casa do pai, rebelde, criou uma sociedade, criou uma comunidade. E essa sociedade no filme é a geração de Caim que vai destruir Noé e a arca. A Bíblia não diz isso, é outro erro do filme. Os descendentes de Caim se juntam todos, irmãos, em sofisticado, coisa chique. Espada, correntes, um monte de armas. Um erro, porque naqueles dias o metal ainda não era um instrumento tão avançado ainda. Estavam vivendo antes do dilúvio. E essa geração antediluviana ainda não tinha aquele aparato todo, aquele equipamento todo. Até o uso da pólvora já é no filme, que Hollywood gosta, né, de explosão, né, tem tanta explosão, coisa, não, é uma ação, irmão. Só que isso não pode passar
no contexto da Bíblia. Quem gosta de ação, quem gosta de aventura, está um bom pedaço, mas não está na Bíblia. E quando os descendentes de Caim se juntam todos para ir destruir a arca, é onde os anjos de pedra defendem a arca e começam a matar todo mundo. Irmão, mas é uma carnificina. É gente voando para todo lado. Os anjos pá, e joga e pá, e correndo para cá. E é uma luta terrível. Só vendo para ver um negócio desse, que olha, voa a gente longe. Não foi assim. A Bíblia diz que Noé pregou para aquele povo. E a Bíblia diz que Deus avisou a Noé 7 dias antes. Você vê no texto da Bíblia, Noé se trancou na arca 7 dias lá, não teve nenhum problema, ninguém foi lá e tal, já passou o tempo. Quando a água começou a cair, aí a turma entendeu que o negócio estava bravo, mas aí já era tarde. Não foi como no filme que o pessoal foi lá destruir a arca, que quase que destrói a arca, irmão. Quase que a arca não levanta água. Mas graças a Deus que até no filme ela levantou e deu certo lá. O problema de não ter crido, porque aquela geração não creu no dilúvio? Duas coisas. Em primeiro lugar, porque nunca havia chovido sobre a terra. Você sabia disso? Em 1600 anos, de Adão até Noé, não havia caído chuva sobre a terra. Você não sabia disso? Pois é verdade. O que você vai ver lá na Bíblia, o que acontece era uma espécie de vapor. O que mantinha a vegetação, a natureza, é um vapor. É o que a gente chama lá no Brasil de garoa. Né? Aquela chuvinha que fica aquilo lá, aquela molhadinha. Era aquilo, aquele ar meio, né? Mas não era chuva. Por quê? Não havia chovido. Agora você imagina pregar para um pessoal que nunca viu chuva. Ei, irmão, vai chover, mas eu não sei nem o que é chuva. Era difícil ou não era? Sabe, irmãos, a mensagem de Deus é para ser aceita pela fé. Quando a gente diz às pessoas que o mundo vai ser destruído com fogo, eles não vão crer também. Mas é o Espírito de Deus, através da tua boca, que vai convencer o pecador. A Bíblia diz que hoje, nessa geração, o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que convence, é Deus que trabalha, é Deus que opera um milagre no coração. Às vezes quando você vê um drogado, um prostituto, um homossexual, um prisioneiro que praticou vários crimes, uma pessoa diz, eu quero entregar a Jesus, se quebranta, o coração se abre, ele levanta a mão e muda de vida. Você nunca imagine que médico nenhum pode fazer isso, remédio nenhum pode fazer isso, mas o sangue de Jesus Cristo pode mudar a vida do pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, Jesus, pode mudar. Nos dias de Noé, a voz profética de Noé, ninguém acreditou. Em primeiro lugar, não acreditaram porque nunca tinha chovido sobre a terra. Outro erro do filme é Noé quem, por um milagre, começa a criar os primeiros rios da terra. E não é verdade. Que os primeiros rios foram criados lá no Éden. São 4 rios lá no Éden. 2 deles ainda existem. 2 já não se sabe qual é. O Tigre e o Pison ainda existem. O rio Tigre, um dos mais famosos do mundo, é ali, irmão, naquela região onde o Éden existia. A região entre o Iraque, entre Irã, aquela região por ali, era chamada Antiga Mesopotâmia, a Antiga Babilônia e a origem do Éden. Só que Deus fez com que o Éden sumisse da terra e ninguém sabe encontrar o caminho de volta do Éden. E graças a Deus por isso,
porque nós só vamos ver o Éden novamente na eternidade. Louvado seja Deus. Depois você vê isso no Apocalipse. Todavia, o filme é errado quando mostra as fontes de água vindo de Noé. Um novo Éden aparecendo. Não é verdadeiro aquela parte, porque já existia os rios que Deus criou desde lá no início do Gênesis. Segunda coisa, a razão pela qual aquelas pessoas não creram em Moisés e não podiam entender aquela mensagem de Deus, porque o coração deles, a mente deles estavam corrompidas. O prazer por querer fazer as coisas erradas era maior do que o desejo de agradar a Deus. Deixa eu me explicar isso aqui, irmão. É o problema dessa geração. As pessoas não querem Deus, não é porque eles não saibam que Deus existe. As pessoas não querem Deus porque o amor ao pecado, o amor ao erro, o amor ao engano, o amor às coisas e os prazeres é muito mais forte na vida deles. Agora, quando você fala de Jesus para as pessoas, você fala do amor de Deus para as pessoas, ela diz assim: como é que eu posso deixar meu cigarro? Como é que eu posso deixar meus amigos? E as noitadas, e a balada, e não sei o que. Eles preferem morrer, ir para o inferno, ter sua vida destruída na eternidade, do que renunciar ao pecado. Irmãos, isso dói no nosso coração, porque algumas dessas pessoas são parentes, são amigos, são familiares, que a gente já não tem muita coragem de falar mais para eles, e diz: não, deixa ele viver a vida dele assim mesmo, mas não faça isso. Insista com essas pessoas, mostre o amor de Deus, mostre a graça de Deus, porque ainda há esperança. A esperança da salvação pode chegar no último dia, mesmo na hora da morte. Mas há esperança. E nós temos que pregar o Evangelho em nome de Jesus. Então, essas pessoas não queriam ouvir a verdade, não queriam saber de Deus, por conta de um coração corrompido e um coração perverso. Às vezes eu olho a igreja de hoje, e eu quero já terminar com essa questão, que a hora já se foi, muita coisa a falar sobre Noé, esse filme, não sei se tem dito ou o quê, que é preciso nós colocarmos o nosso coração como pregoeiros da justiça. Mas não importa o que você faça durante o dia, se você for justo, se você for honesto, se você for temente a Deus, a mensagem que você está pregando falará muito mais do que as suas palavras. Não adianta você ter uma boa mensagem, uma boa palavra, quando as suas ações lhe condenam. Quando o que você faz não é verdadeiro. As pessoas jamais poderão crer num Deus desse. Jamais poderão vir para uma igreja dessa, vai chegar aqui e encontrar você e dizer: puxa, você, mas lá no seu trabalho, eu conheço você muito bem. Então, se nós não influenciamos, nós não somos capazes de ser luz, irmãos, é aí que está a vergonha do Evangelho. Quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, é salvação para todo, diga todo aquele que crê poderá ser salvo. E aí que está a minha insistência de estar até hoje, mais de 30 anos pregando o Evangelho, o meu coração de dizer: poxa, vale a pena uma alma salva, porque uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Eu podia estar fazendo tantas outras coisas, podia estar talvez numa posição menor, um emprego grande. Eu prefiro pregar o Evangelho, porque é o maior investimento que alguém pode fazer. Uma alma salva. Se você no seu trabalho, se você na sua escola, se você em qualquer lugar falar de Jesus, você está levando pessoas para a arca. Quem é a arca? É o Cristo. Todo aquele que entrar pela porta dele vai ser salvo. A arca está com a sua porta aberta. Jesus diz: eu sou a porta.
Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Alegria nós temos em viver o Cristo. O filme Noé tem outros erros, como teoria da evolução, um absurdo quando ele mostra a criação através de uma evolução. Então Deus disse: haja e ouve. Diga bem, é o Deus da palavra, é o Elohim Bará. Faça-se e será feito. Elohim, Deus Criador, é o Deus que diz: faça, e foi. Separou águas e foi separado. Então essas teorias, quem for assistir o filme ainda, pode assistir, mas vai com esse desejo de ver, para ajudar outro. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui assistir, porque eu sabia, mesmo que eu vi tanta gente falando do filme errado, eu precisava ver. E é bom ver, irmão, como os atores poderiam fazer uma coisa tão perfeita. Eles têm todo o equipamento, toda a tecnologia para fazer um filme 10. Mas sabe o que é que está por trás disso? Pessoas ateístas, pessoas espíritas, pessoas humanistas, pessoas que querem, numa verdade, torcer a verdade de Deus. E o argumento é o seguinte: nós não estamos falando a história de Noé, nós estamos falando um filme baseado na história de Noé. Aí ele diz: se fosse a história de Noé, seria toda a Bíblia. Mas como não é, é só parte. Então, como você vai sabendo que é parte da Bíblia. Amém? Que você saia daqui hoje como pregoeiro de Deus. Próximo domingo nós temos um culto evangelístico. Eu quero incentivar você a trazer um amigo, visitante, colega. Ora por essa pessoa. Você vai convidá-lo, vai orar. Vamos fazer um culto abençoado, uma festa. Não se frustre se você não conseguir, mas vai fazer a sua parte. Vai tentar, em nome de Jesus. Pê sua cabeça um instante e orar. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome. A terra estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. Não é isso que a gente está vivendo hoje? Tanta maldade, tanta violência, tanto crime. No Brasil nem se fala. Abuso sexual, pedofilismo, infanticismo, assaltos. A América não fica para trás. Tanta gente viciada, tanta gente escrava do dinheiro, do materialismo. Ame Jesus. Você ouviu na ceia de hoje. Ame Jesus. Tenha comunhão com o seu irmão. Você é a igreja onde você estiver. Você não é a igreja porque está aqui hoje. Você é a igreja onde você estiver. Amanhã no trabalho, na escola, na rua, você é a igreja de Deus. Pai, nós te oramos nessa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus conselhos que nela, ó Deus, são transmitidos. Obrigado pela vida de homens de Deus, homens do Senhor, a exemplo de Noé, pregoeiro, cheio de fé, obediente. Lições que nós podemos aprender e viver, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a sermos melhores servos teus. Uma igreja forte, igreja firme, a igreja consciente da sua missão de pregar, de anunciar, de falar do teu amor, mesmo através de tudo que podemos, da música, do teatro, ó Deus, das danças, do louvor, tudo o Senhor pode contribuir para fazer o teu nome engrandecido na terra. Mas o nosso testemunho é a nossa arma maior de pregação do Evangelho. Por isso, Deus, essa semana seja uma semana de novidades para nós. Abençoa a tua igreja, dá-nos bons encontros de amigos, de parentes, de visitantes, de pessoas que nós possamos falar do teu amor, convidá-las a ouvir a tua palavra, a vir à casa do Senhor. Oramos, Deus,
nome de Jesus, que o Senhor fortaleça ao que está fraco, que o Senhor renove aquele que está sem nenhum vigor. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana renovada, Senhor. Aqueles que estão com lutas, com problemas a resolver, o teu bálsamo venha nessa noite, em nome de Jesus. Espírito de graça, Espírito de favor, Espírito de Deus, ajuda cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, cada mãe, cada pai, Senhor, a cumprir a sua missão e saber que a tua palavra não pode ficar calada, não pode ficar inibida, e que nós somos os pregoeiros do Senhor para essa geração. Abençoa a tua igreja neste lugar, nós te oramos, abençoando aqueles que não puderam vir hoje também. Seja a tua boa mão sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bendito seja Deus. Pode dizer amém aí? Amém. Glória ao Senhor.